Você já teve a sensação de estar cansado mesmo depois de dormir a noite inteira? Ou aquele aperto no peito que surge do nada, como se algo estivesse errado mesmo quando tudo parece normal? Às vezes, o que a gente carrega não é visível aos olhos. É um peso invisível, silencioso, que vai se acumulando aos poucos. A saúde mental, quando negligenciada, cobra caro, mas muita gente só percebe isso quando já está no limite. Vivemos numa era em que se exige muito e se permite pouco. É preciso produzir, performar e estar sempre ativo. O descanso virou luxo. O silêncio, incômodo. E o autocuidado, frequentemente, é tratado como um capricho, não como necessidade. No meio disso tudo, as pessoas vão se desconectando de si mesmas. Se afastam do que sentem, do que precisam, do que são. Sorrir para foto, postar frases motivacionais, responder "está tudo bem" automaticamente viraram estratégias de sobrevivência. Mas, no fundo, quantas dessas respostas são verdadeiras? É difícil admitir, mas a gente vive fingindo que aguenta, que está bem, que não precisa de ajuda. Afinal, mostrar fragilidade ainda é visto como fraqueza, e pedir socorro como sinal de derrota. Só que ninguém é de ferro. Nem você, nem eu. Todo mundo sente, todo mundo sofre. A diferença está em como cada um lida com o que sente. E, muitas vezes, a gente lida mal porque nunca nos ensinaram o contrário. Cuidar da saúde mental é um ato de coragem. É parar de ignorar os sinais. É perceber que insônia não é normal quando se repete por semanas. Que viver irritado o tempo todo não é só estresse. Que perder a vontade de fazer o que você amava é um alerta. Mas reconhecer isso é só o começo. O mais difícil vem depois, se priorizar num mundo que te cobra ser tudo para todo mundo, menos para si mesmo. O autocuidado, ao contrário do que muitos pensam, não é sobre banhos de espuma ou velas aromáticas, embora isso também possa ajudar. É sobre limites. Sobre se afastar de quem te faz mal, mesmo que doa. É sobre dizer não quando necessário, mesmo que desagrade. É sobre entender que você não precisa se sacrificar o tempo inteiro para ser aceito ou amado. É sobre se colocar como prioridade sem culpa. E não, isso não é egoísmo. É amor próprio. É respeitar seu corpo, sua mente, sua história. É olhar para dentro e perguntar com sinceridade: como eu realmente estou? E ter coragem de escutar a resposta, por mais difícil que seja. Às vezes, essa resposta vem em forma de lágrimas, de silêncio, de um grito contido que você vem engolindo há dias, meses, anos. E tudo bem. Ninguém precisa ser forte o tempo todo. Você pode se permitir cair. Pode se permitir sentir. Pode, inclusive, pedir ajuda. Buscar apoio psicológico ainda é um tabu para muitos. Tem gente que acha que terapia é só para quem está louco. Mas a verdade é que terapia é para quem quer se encontrar. Para quem quer entender os próprios padrões, curar feridas, construir novas formas de viver. É um espaço seguro onde você pode ser quem é, sem máscaras, sem julgamentos, sem a necessidade de fingir que está tudo certo. É importante lembrar que cuidar da saúde mental é um processo. Não existe uma fórmula mágica. Não é do dia para a noite. É um exercício constante de observar, acolher, ajustar. Um processo feito de altos e baixos, de avanços e recaídas. E tudo bem ter dias ruins. Você não precisa estar bem o tempo todo. Isso não é possível. O que você precisa é ser verdadeiro com o que sente. E, mais do que isso, gentil consigo mesmo durante o processo. Quando a gente começa a se cuidar de verdade, a vida muda. Não porque os problemas somem, eles não somem, mas porque a gente começa a enfrentá-los com mais clareza, mais força, mais consciência. Pequenos hábitos fazem diferença. Dormir melhor. Comer com mais presença, se afastar de pessoas tóxicas, respirar fundo antes de reagir, reservar um tempo para não fazer nada. Tudo isso é autocuidado. Tudo isso é resistência num mundo que vive exigindo que a gente se destrua para se encaixar. É preciso coragem para ser gentil consigo mesmo em tempos tão duros.
É preciso força para parar e dizer: eu preciso de um tempo. E é preciso maturidade para reconhecer que você não vai conseguir dar o seu melhor para o mundo se estiver em pedaços por dentro. A gente não consegue oferecer o que não tem. Não dá para cuidar dos outros quando a gente mal consegue cuidar de si. Então, pare, respire, escute seu corpo, escute seu coração. Pergunte-se com frequência: o que eu estou precisando hoje? E se comprometa a atender esse pedido. Talvez você esteja precisando de um abraço, talvez de silêncio, talvez de um bom livro, de uma caminhada, de um banho demorado. Talvez você só precise parar de se cobrar tanto. A vida não é uma corrida. Não é sobre quem chega primeiro. É sobre quem consegue viver com leveza, com propósito, com verdade. E nada disso é possível sem saúde mental, sem autocuidado, sem amor próprio. Você importa. E não só quando está forte, produtivo e sorrindo. Você importa nos dias em que tudo desaba, nos dias em que a única coisa que você consegue fazer é existir. Porque existir, por si só, já é um ato de coragem. E cuidar de si é uma forma de honrar essa existência. Então, por favor, não se abandone. Não se silencie. Não se esqueça. Cuide de si com o mesmo carinho com que você cuidaria de alguém que ama profundamente. Porque, no final das contas, essa pessoa é você.